Hoje é 1º de abril e eu queria propor uma brincadeira com vocês, bem humorada aqui. Em vez de tentar ficar enganando vocês, eu queria tentar fazer uma brincadeira, um vídeo aqui bruto mesmo, sem muita edição, só falando algumas coisas, na minha opinião, é lógico, do que eu mudaria no D&D quinta edição, caso eu quisesse, entre aspas, consertar ele. Deixar claro aqui que o D&D não precisa de conserto nenhum, ele é um jogo bom para aquilo que ele se propõe. Mas para o estilo que eu gostaria de jogar, que eu curto, quais regras e quais coisas eu mudaria dentro do jogo. E aí a gente vai discutindo aqui, eu quero ver as suas opiniões aqui embaixo, né? A gente tem 2 versões atuais do D&D quinta edição. Então a de 2014, que foi lançada em 2014, né? E a de 2024, que foi lançada ano passado, que revisa basicamente as opções que estavam desbalanceadas e quebradas no de 2014 e renova algumas coisas, né? Basicamente pegando aquilo que muitas coisas que a gente já fazia na prática e colocando dentro do jogo, mas revitalizando várias outras coisas, tá? Então, o que eu mudaria nessa versão? Queria deixar claro que hoje eu joguei, principalmente a de 2014, muitos e muitos anos. Joguei demais, demais. Tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. E joguei pouco a de 2024, porque já tô numa outra pegada aqui de estilo de jogos, mas não desconsidero a edição, não, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que eu mudaria aqui, tá? O primeiro passo aqui seria a simplicidade nas regras. Eu tentaria cortar muita coisa para tentar buscar algo mais direto e mais simples, né? Porque hoje em dia é o estilo de jogo que eu prefiro. Eu até acho legal você ter muita variedade de raças e classes para escolher, mas eu prefiro algo mais enxuto, onde a gente possa interpretar de maneiras diferentes, do que ter uma falsa sensação de que você tem uma escolha, né? Na verdade, você tem classes diferentes com uma skin, sabe? É só uma roupagem, né? Então você diz que é diferente, mas na prática é a mesma coisa mecanicamente. Então eu prefiro que isso seja colocado de fato. Então vamos deixar pouca coisa aqui e você já interpreta aí do jeito que você quiser. Então você tem um usuário de magia, e aí você interpreta ele como bruxo ou como mago, dependendo de como você puxa as magias e tal. Eu optaria por algo assim. Eu cortaria muitas coisas, como quantidade de, sei lá, subclasses, eu não colocaria isso. E talvez diminuir os níveis para upar mesmo, né, de 20 para 10, cortar pela metade, talvez. Eu faria dessa forma, tá? A segunda coisa que eu mudaria aqui seria a rapidez do combate na iniciativa. Se tem uma coisa que me estressa muito em jogos muito mais complexos, mecanicamente falando assim, são a parte do combate onde demora demais. A gente chama isso talvez de downtime, né, na parte dos board games e tal. Você faz sua ação e tem que esperar muito tempo até você agir de novo. Isso, principalmente enquanto jogador, me estressa. Como mestre também é chato, mas como mestre você está agindo a todas as rodadas. Mas como jogador isso é muito chato. Parece que é um mini-jogo dentro do jogo. Vai começar o combate, né? Parece que tem que parar tudo. Onde que tá cada um aqui, sabe? Tem aquela preparação toda para entrar no combate. E isso, nossa, é algo que me afasta muito do jogo, me tira, me quebra a imersão. Então, eu optaria por algo mais simples, né? Talvez uma iniciativa mais direta, talvez em grupo, ou talvez uma iniciativa que fosse mais clara de ver ali. Todo mundo rola, e aí quem rolar mais alto, por exemplo, começa, e aí depois a gente pode seguir uma ordem, talvez uma ordem ao redor da mesa, né? Então, você rolou mais alto. Então, depois de você é quem está sentado à sua direita. E depois o mestre. E por aí vai. E a gente vai seguindo esse turno aqui para acelerar as coisas e deixar mais ágil, mais dinâmico aqui. Quando começa um encontro, não precisa parar, né? E aí a próxima coisa que eu mudaria, né, seria retirar perícias, tá? Durante muito tempo eu fui muito defensor de perícias. Acho interessante, principalmente para novatos que não têm tanta noção do que ele pode fazer. Ele tem uma listinha básica ali de quais perícias. Mas eu acho que com o tempo, da mesma forma que aquela falsa ilusão de muitas opções cria uma falsa ilusão de liberdade, eu acho que tirar isso é mais libertador ainda. Então, quando você não tem perícias, você pode literalmente tentar qualquer coisa, porque você não está preso literalmente naquele escopo de coisa ali. E por mais que a gente fale, você pode testar outras coisas que aí você adapta para uma perícia ou para outra, né? Acaba que com o tempo a gente vai se acostumando a ver o jogo, né, ver o mundo da fantasia através daquele prisma de mecânicas, através daquela visão do que cada perícia pode ou não pode fazer, sabe? Então, retirar as perícias e fazer a interpretação. Então, como que eu faria, né? Eu pegaria as regras de vantagem e desvantagem, por exemplo, e usaria para tudo no teste de atributo. Então você tem uma ocupação, sei lá, você já foi marinheiro. Então, se você fizer qualquer coisa de marinheiro, você ganha vantagem ou desvantagem. Simples, né? Então, resolveria dessa forma. Acho que é simples,
acho que seria uma forma elegante de resolver, né? O próximo passo aqui seria a gestão de tempo e recursos mais simplificadas, né? Gestão de tempo no sentido de gestão de tempo dentro do jogo, quanto tempo passa para uma tocha, por exemplo, e recursos, né? Eu sinto que muitas vezes parece que em D&D Quinta Edição a gente carrega muitos e muitos itens e até esquecer, né, que tem peso, que aquilo tem importância. E eu acho legal essa parte de gerenciamento de recurso, mas não a ponto de você ter que ficar anotando tudo detalhadamente. Acho que um sistema mais simples, poucos itens para carregar, e talvez nem precisa ser peso, pode ser talvez por carga, né? Espaço que ele usa na sua ficha, espaços limitados talvez. É uma regra de carga que não precisa multiplicar pela força. Vê ali o valor de força e coloca, né? Então acho que seria mais fácil fazer assim. E talvez até simplificar o tempo, né? Em vez de ficar pensando, uma tocha dura 6 turnos e aí tem que ficar pensando quantos turnos são 10 minutos ali para a tocha durar, ou então inventar isso de cabeça, sei lá, um jeito mais simples de pegar um relógio e colocar do tempo real. Sei lá, uma tocha vai durar, sei lá, meia hora, uma hora, sabe? E aí você coloca assim essa regra da casa aí de vida real, né? Você coloca no celular um timer, acho que funcionaria bem e simplificaria muito as coisas aí do D&D Quinta Edição. Outra coisa que eu faria seria dar importância para o dinheiro. Quem joga D&D Quinta Edição sabe que muitas vezes a gente acaba ganhando muito dinheiro de tesouros e outras coisas e não tem muito o que fazer. Até porque o livro muitas vezes fala, olha, não tem item mágico para vender. Então, você vai fazer o que com aquele dinheiro? Você até pode construir casas. Aqui na nova versão de 2024, tem os bastiões e outras coisas que você pode gastar dinheiro. Mas não é tão relevante assim, sabe? Aquele dinheiro fica mais sendo uma recompensa narrativa, né? Que você não vê tanto uso dela assim na prática, a não ser que o mestre coloque a mão bem pesada para usar isso, sabe? Então, como é que eu daria mais importância para o dinheiro? Resgatando a simplicidade do D&D clássico, né? Talvez a experiência para upar possa ser recuperando tesouros, mas não só isso também. Pode ser também com segredos que você recebe, pode ser com desafios que você resolve de forma inteligente, sabe? Lugares novos que você explora, NPCs importantes que você conhece. Tudo isso pode dar mais importância aí para a evolução do personagem, mas também acaba dando mais importância para o dinheiro, porque se você evolui quando você recupera coisas que são valiosas, você vai querer ter o dinheiro, mas também você vai querer aquilo pela evolução em si, e não só para matar monstro, né? E aí a gente vai para a sexta coisa que mudaria, né? Que é retirar esse balanceamento. Uma coisa que nunca fez tanto sentido para mim, que me incomodava de certo sentido, é que, enquanto mestre, quanto mais nível alto a coisa vai ficando, mais você tem que balancear os encontros para não passar demais a dificuldade para os jogadores. E aí, na prática, o que eu fui percebendo é que isso vai causando jogadores muito mal acostumados. Eles sabem que os encontros vão ser balanceados e, independente da criatura que eles estão vendo, eles estão caindo para cima para ir para o combate. Se esse for o estilo de jogo que você curte, ok, né? Hack and slash, vai lá para matar, para brigar, mas não é o jogo que eu curto especificamente. Eu gosto de combate, acho interessante, mas eu prefiro quando o combate ele tem consequências reais do jogo, quando ele importa de verdade. Nossa, vou perder o personagem. Não significa que todo combate precisa ser mortal. E se a criatura estiver lá, em vez de ser balanceada, ela estiver lá porque faz sentido para o ambiente dela. Então, como é que eu balancearia isso? Né? Não ficaria muito mortal? Né? O jogador chegar no covil do dragão e o dragão ser 20 níveis acima do que ele, não seria muito mortal? Eu não seria carrasco? Muita gente entende assim, né? Mas na verdade é o contrário. O jogador sempre tem a opção de fugir. E só seria carrasco se o perigo não fosse antecipado. Quanto maior a distância de poder entre o personagem e os inimigos, mais antecipação tem que haver. O que é antecipação? É antecipar o perigo. É falar, olha, um dragão que mora num covil, ele deixaria sinais ao redor naquela região. Olha, tem árvores caídas. Provavelmente quando o dragão foi lá e aterrissou. Olha, tem criaturas que o dragão comanda aqui que estão, sei lá, com controle mental, por exemplo. Tem sinais falando, não entre nessa caverna. Tudo isso são antecipações. Tem esqueletos no chão, sabe? Tudo isso são antecipações do perigo que está para vir. E se os jogadores ativamente, né, o jogador que está controlando o personagem percebe tudo isso e ele decide mesmo assim ir adiante e ir para esse perigo, e ele percebe que o perigo é demais para ele, tem que ter consequência. A consequência tem que ser real, porque foi antecipado, ele teve as pistas e mesmo assim ele decidiu ir. E aí ele vai percebendo aos poucos que, peraí, isso aqui é perigoso, aquilo não é, e fica muito mais uma sensação de que o mundo é vivo, de que o mundo é real. Então, eu retiraria esse balanceamento, né, artificial, porque ele proporciona
igual eu falei dessa forma aqui, fazer desse jeito que eu falei proporciona um estilo de jogo na pegada que eu curto mais hoje em dia, tá? Que é algo mais orgânico, algo que é mais real dentro do jogo, né? E outra coisa que eu tiraria, né, seria esse medo do desconhecido. Isso aqui vale para várias coisas dentro do jogo. Eu mestrei a Rime of the Frost Maiden, a Tumba da Aniquilação, e muitas vezes, né, nessas aventuras, eles diziam a Out of the Abyss, né, que é fora do abismo, o ambiente deveria ser opressor. Deveria ser um desafio explorar o ambiente. Só que aí os personagens tinham muitos recursos. Goodberry tinha criar água, criar comida, tinha curar doenças, né? De uma forma muito fácil. O problema não é ter a magia, mas é ter acesso a ela de um jeito muito rápido, de forma que você nem consegue ter medo do desconhecido, né? O ambiente ele não gera um desafio real. É aquele desafio narrativo rapidinho, sabe? Você faz isso, você curou, e acabou. Você não joga de fato o desafio, você narra ele simplesmente e aquilo passou, sabe? E eu curto mais jogar a parada. Sentir esse desafio e pensar de forma inteligente para passar por ele. O desafio, sei lá, a gente vai ter que comprar uma roupa de frio porque vai estar muito gelado, a gente vai ter que parar aqui e fazer um iglu para poder passar a noite, a gente acende ou não acende uma tocha. E uma coisa que eu sinto que atrapalha muito isso é o medo do desconhecido. Quase todo mundo tem visão no escuro na quinta edição, e quem não tem pode alcançar através de magia, talentos e outras coisas. E eu acho que a escuridão, ela causa aquele medo do desconhecido. O que vai ter quando eu virar a esquina? Então eu retiraria a visão no escuro de todos os personagens. Elfo, anão, ninguém ia ter visão no escuro. Porque eles precisariam usar tochas, precisariam usar magias de luz para lidar com isso. Eu colocaria as magias, essas Goodberry e outras coisas, um pouco mais difícil de serem acessadas. Não para evitar isso, mas para poder trazer aqui essa sensação de precisar lidar com o ambiente, precisar gerenciar tudo isso. Essa é uma regra que eu faria. E tudo isso que eu falei, galera, essas regras todas da casa aqui, elas já foram feitas, na verdade, né? Tudo isso está em Shadow Dark RPG, né? Então, uma brincadeira que eu quis fazer com vocês aqui hoje, nesse vídeo de 1º de abril, para mostrar que o Shadow Dark RPG, que é esse sistema que é baseado na quinta edição, ele já tem todas essas adaptações aqui que eu fiz para algo que é no old school, né? Tudo isso que eu falei, tá? Do jeito que eu falei, com a iniciativa, com a tocha durando 1 hora da vida real, com o balanceamento, a importância para o dinheiro, tudo isso está em Shadow Dark. E se você quiser conhecer mais o Shadow Dark, ele está em financiamento coletivo aqui no Brasil. Vou deixar aqui o vídeo para você assistir explicando as regras do Shadow Dark. E até mais, galera.